tudo bem com você? Olha o que eu trouxe hoje pra gente aprender juntas, isso mesmo, o casaquinho mais maravilhoso pra gente fazer nesse inverno pros nossos filhos, para os nossos netos. E aí, olha que coisa mais linda, com alça, com a nossa manga maravilhosa, com esse punho também muito lindo. E como vocês viram aí no início do vídeo, né, no meu filho vestindo, ele é para uma criança, mas no decorrer do vídeo você vai aprender como fazer para o seu tamanho de adulto, para uma criança maior ou para uma criança menor. Então, vamos começar a aula? Oi meninas, como vocês viram aí, né? Vamos para o nosso projeto do nosso casaco unissex, tá, meninas? Dá para vocês fazerem para menina, dá para fazer para menina, dá para fazer para adulto. No meio do processo do vídeo, eu vou mostrando para vocês como é que vocês podem ir fazendo essas atualizações, tá? Então, você precisa aí da sua fita métrica, precisa aí de um lápis, de uma agulha, tá bom? Eu vou usar a agulha 2,5 da Soft da Círculo. E também vou usar a linha Anne, tá? Então, hoje eu vou usar uma off-white e vou usar uma linha preta, tá bom? A linha preta é só pra gente fazer esse charme aí que vocês viram. E o off-white é o predominante. Então, o que você precisa logo de início para poder começar o seu casaco? Primeiro, você precisa entender que a gente vai fazer esse casaco por partes, tá? Então, a primeira parte é essa aqui, que é a parte de trás, que é um quadradão bem grande. E aí, você precisa desse quadrado, você vai precisar da largura e vai precisar também da altura, tá bom? Que eu coloquei aqui, ó. Então, a altura do meu casaco vai ser 55 centímetros, como vocês sabem, né, que é pro meu filho. E a largura vai ser de 50 centímetros, tá? Então, se você for fazer pro seu filho, pra sua filha, pra sua mãe, pra sua irmã ou pra você, essas são as medidas. Você precisa medir a largura da pessoa e precisa medir a altura da base ali do ombro, daqui de cima, tá? Até a parte onde vai finalizar o casaco, né? Lembrando que o casaco aqui, ó, ele vai ter uma barrinha, tá, gente? Não repara no meu desenho, mas é para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar o projeto, tá? E aqui é a parte da frente, onde a gente vai fazer duas partes separadas, que não é agora. Então, a primeira base do que a gente vai fazer nesse momento é a parte de trás. Então, o que nós vamos fazer? Se você já sabe qual é a largura e a altura da sua peça, de quem você for fazer, a gente agora vai para mãos à obra, tá? Então, você vai pegar aí a sua linha junto comigo e vamos iniciar o nosso projeto de uma vez por todas. Então, nós vamos iniciar o nosso projeto com um nó corrediço, tá? Nós vamos iniciar fazendo correntinhas normais, tá? Então, você vai fazer aí a medida do que você precisa, ok? Eu vou fazer aqui 50 centímetros de correntinha, meninas. E vocês vão fazer a quantidade que vocês precisam, tá? Então, vejam aí 30, 40 centímetros, não sei. Você vai fazer suas correntinhas e como nós vamos trabalhar com ponto alto, então você não precisa se preocupar se você vai fazer quantidade par ou ímpar, tá bom? É só você fazer mesmo a quantidade de centímetros que você precisa e a gente já volta junto. Ó, meninas, já terminei aqui minha correntinha e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando você for medir aqui, ó, tá vendo que no meu caso aqui, ó, eu preciso de 50 centímetros, tá? Então, quando você for medir, antes você puxa um pouquinho a sua correntinha, puxa mesmo. Por que eu tô falando isso pra você? Porque a peça, gente, o fio, né, de crochê, ele estica. Então, é bom você dar uma esticada primeiro pra confirmar se tá certo o tamanho, tá bom? Então, fez aí a quantidade que você precisa. O que nós vamos fazer agora? Você faz mais uma correntinha, volta, pula essa que a gente acabou de fazer, vai na próxima, entra dentro dela e faz um ponto baixo, ok? Que você fizer um ponto baixo, você sobe uma correntinha e agora nós vamos caminhar. Em cada correntinha, nós vamos fazer um ponto alto, certo? Então, se você é iniciante, não sabe ainda muito bem como fazer um ponto alto, ó, você só enrola a sua agulha na linha, desce dentro do buraquinho, puxa, tira 2 e puxa mais 2, tá bom? Então, nós vamos caminhar, eu e você, com ponto alto até o final da nossa carreira. Aqui não tem segredo nenhum, tá bom, meninas? Então, caminha aí até o final da sua correntinha com ponto alto. Daqui a pouco a gente volta para fazer a segunda carreira.
Ó, meninas, cheguei aqui no final da minha carreira e só para você ter uma noção, né, e saber, a minha ficou com 95 pontos altos, 95 correntinhas, tá? Então, quando você chegar aqui no final, você vai virar o seu trabalho, vai subir em cima do ponto alto, vai fazer um ponto baixo, ok? E uma correntinha. E vai continuar caminhando com pontos altos sobre ponto alto. Na verdade, meninas, desculpa, eu errei, tá? A gente vai fazer 5 carreirinhas nessa cor off-white, né? Agora também, assim, é opcional, tá, meninas? Se vocês quiserem fazer 4, 3, vocês que escolhem. Eu fiz aqui, eu vou fazer com 5 carreirinhas brancas e depois eu vou fazer uma com a preta, tá? Então, aqui agora não tem mistério não, você vai fazer 5 carreirinhas de ida e volta, de ponto alto sobre ponto alto, um em cima do outro, e depois, quando eu for fazer a preta, eu volto com vocês para mostrar como é que eu faço a troca para fazer a carreirinha preta, tá bom? Meninas, eu tô chegando aqui no final, ó, para vocês verem, tá vendo? Eu já tô na 5ª carreirinha, só de pontos altos, tá bom? Então, você teve que fazer aí os seus também. Eu tô terminando essa carreira agora, vou terminar junto com vocês. E só para te dizer o que acontece, todas as vezes que eu termino uma carreira e viro, eu sempre, todas as vezes, inicio, né, a próxima carreira com um ponto baixo e uma correntinha, tá bom? Por quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó. O meu trabalho, ele vai ficando retinho, tá vendo? Desse jeito aqui. E aí, esse é o segredo para que todas as minhas peças e as minhas roupas não fiquem tortas. Então, essa é uma dica aí para você também, para você fazer a sua assim, que no final vai dar bem certinho. Quando a gente for fazer a costura, o casaco aí, né, que você tá fazendo, ele vai ficar bem perfeitinho. Então, eu tô terminando essa carreira aqui junto com vocês, que é a 5ª carreira, ó. E aqui, quando eu chegar, eu já vou finalizar essa aqui para poder fazer a troca, né? Opa, errei aqui, ó. Coloquei no lugar errado. Então, eu tô fazendo o último ponto, ó. Aqui, ó, eu finalizo. Aí eu faço uma correntinha, puxo um pouquinho o fio e aqui eu vou cortar. Quando eu fizer cortar, né, eu vou pegar o meu fio preto agora, que é quando a gente vai fazer a troca. Então, eu vou vir aqui nessa ponta desse lado. Aqui, ó, eu iniciei com um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou entrar dentro da correntinha. Vou pegar meu fio aqui, ó, vou fazer um nó corrediço nele, tá? Aqui, ó, o meu nó corrediço. Entro dentro da correntinha do último ponto que eu fiz. Subo, faço mais um ponto baixo e uma correntinha. E vou agora caminhar ponto alto em cima de ponto alto. Aí, essa carreira de preto, eu só faço uma carreira, como vocês viram lá no o casaco já pronto, né? Então, esse aqui vai ser o padrão que a gente vai seguir por todo o casaco, tá? Pela altura que você precisa. Então, você vai fazer 5 carreiras de uma cor e uma carreira de outra. Se você for fazer como eu tô fazendo, então você vai seguir esse padrão. Você vai fazer 5 carreiras de branco ou off-white e uma carreira de preto, que esse preto aqui é pra gente dar o tchan do casaco, né? E aí, depois, você vai finalizar essa carreira de preto, que é uma só, e vai fazer mais 5 carreiras de branco ou off-white, depende da cor que você tá fazendo. Você vai fazer isso até você ter a altura que você precisa dessa parte de trás do casaco. No meu caso aqui, eu vou fazer a altura até ele completar 55 centímetros, tá? Então, quando ele completar 55 centímetros, eu vou voltar com vocês para mostrar ele já pronto e a gente iniciar a parte da frente. Então, meninas, é muito fácil fazer essa parte de trás, porque na verdade é só esse quadrado mesmo, tá? É só ponto alto, vai e volta, 5 carreiras brancas, uma carreira preta, e quando você tiver a altura que você precisa, você vai parar seu quadrado aí de trás, a gente finaliza e já vai fazer a parte da frente, tá bom? Então, eu vou continuar a minha aqui, vou fazer. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês, tá? E lembrando mais uma vez que todas as vezes que você terminar uma carreira, quando você virar o trabalho, você inicia sempre com um ponto baixo, uma correntinha e continua com os pontos altos, tá bom?
Ó, meninas, vim mostrar pra vocês como tá ficando o padrão, tá vendo? Então, eu tô fazendo 5, uma preta, 5, uma preta, tá? Então, pra mostrar aqui pra vocês, ó, eu vou fazendo e eu vou medindo, tá? Então, aqui eu já tô aqui entre 11,5, mais ou menos. E aí, eu preciso que esse casaco, ele tenha aqui, o meu vai ter 55, tá? Então, eu só vou parar quando eu chegar em 55. Eu vou fazendo, subindo, subindo. E aí, você também vai fazer a mesma coisa, tá? Vai fazendo, chega no final, você tira, corta, faz uma carreira preta ou da cor que você escolher e continua, tá bom? Assim que eu terminar essa parte de trás, eu volto com vocês pra gente fazer a divisão e começar a fazer a parte da frente do nosso casaco, tá bom? Tô de volta, hein? Ó, deixa eu mostrar pra você aqui, ó, que eu já fiz a maior parte da altura das costas do meu casaco, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, o meu casaco, essa primeira parte, tem que ter 50 centímetros de altura, tá, gente? Então, vamos lá. Eu fiz aqui, ó, 5 brancas, uma preta. 5 branca, uma preta, tá? Então, eu fiquei 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Aí fiquei 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 carreiras, tá bom? E aí, o que que acontece? Deixa eu contar para você também um detalhe. Você vai fazer aí a altura do seu casaco, mas você vai fazer menos 5 centímetros. Por quê? Porque nós ainda temos que fazer a barrinha aqui, ó, do nosso casaco, tá? Então, o meu casaco total, ele precisa ter 55 centímetros de altura. Que no caso eu medi, como eu falei para vocês. Deixa eu colocar aqui de volta só para você não então, só para você não se confundir, tá? Ó, aqui, ó, a altura do meu casaco aqui, ó, tá vendo que eu coloquei aqui 55? Mas eu só fiz 50, tá? Por quê? Porque 5 centímetros é essa barrinha que a gente vai fazer aqui no final da peça, tá bom? Então, você vai fazer aí. Se a sua peça deu 60 centímetros, você só vai fazer 50. Se a sua peça deu 40, você só vai fazer 30. Opa! 35, tá? Então, sempre você tira 5 centímetros para fazer a barrinha, beleza? Então, continuando aqui, eu tô na última carreira já da parte de trás, tá, meninas? Da parte de trás do casaco. Então, como eu falei para vocês, eu fui fazendo 5 carreirinhas brancas, uma preta, e finalizei aqui a última carreira com a cor preta. Mas aí vai depender do tamanho que você tá fazendo. Pode ser que você termine com um branco ou com um preto, tá? Então, a gente continua, chega aqui no final, a gente finaliza e já vamos iniciar a parte da frente do nosso casaco. Então, como eu falei para vocês, todas as minhas carreiras eu iniciei, né, na troca aqui com um ponto baixo e uma correntinha, tá bom? Para poder o nosso trabalho ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó, bem retinho, tá? Então, finalizamos aqui, ó, eu faço uma correntinha e aqui eu corto. Então, vamos lá. A parte de trás está finalizada, ok? Fiz aqui, ó, com 50 de largura, fiz com 50 de altura, com 50, e depois eu vou fazer a barra. Agora, nós vamos iniciar para a parte da frente. Então, o que que você vai fazer e eu também? No meu caso, aqui, como eu sei que a largura do meu casaco é 50, então eu sei que eu tenho que fazer 25 para cada lado, ok? Porém, meninas, eu não vou fazer 25. Por quê? Porque nós temos a barrinha do meio para poder colocar os botões e também fazer a abertura, né, do outro lado. Então, o que que a gente vai fazer? A gente também vai deixar aqui. Então, no meu caso, veja só para você entender e conseguir fazer o seu aí certinho também, tá? Como a gente tem 50 aqui, metade é 25, ok? Mas eu só vou fazer até 22. Por quê? 23, 24, 25 vai ser o espaço onde eu vou fazer a base, onde vai ter o botão para poder eu fechar o casaco, beleza? Então, você vai pegar a sua medida aí, você vai dividir ela na metade. Então, se for como eu, você vai pegar 25 centímetros para um lado, 25 centímetros para o outro lado. Porém, você vai deixar 3 centímetros sem fazer. Então, você vai pegar a metade, que é 25, vai tirar 3 centímetros e só vai fazer até 22 centímetros, tá bom?
Então, você faz esse cálculo aí na quantidade que você precisa. E aí, você vai pegar, vou colocar aqui pro lado, vai pegar o seu fio novamente, né? Vai fazer um nó corrediço e vai iniciar as suas correntinhas. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer 22 centímetros de correntinha para poder voltar a fazer o padrão da base da frente do casaco, tá? Então, eu vou fazer 22 centímetros de correntinha, vou voltar no primeiro ponto fazendo ponto baixo para começar a fazer a carreira inicial do meu casaco. Então, meninas, ó, eu fiz aqui 46 correntinhas, tá? Que deu 22 centímetros. Eu pulo a primeira correntinha, vou para a segunda, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou caminhar pelo restante da correntinha, fazendo pontos altos. Aí, agora, o que que acontece? Essa parte aqui da frente é bem simples. Nós vamos seguir o mesmo padrão que a gente fez na parte de trás. Então, nós vamos fazer 5 carreiras brancas e uma preta. 5 branca e uma preta. Então, se o seu casaco deu 50 carreiras de altura, aqui vai ter 50 também. Se lá deu 40, aqui também vai ter 40, tá? Você vai seguir o mesmo tamanho, a mesma altura da parte da frente. A única diferença é que agora, essa parte aqui, ela vai ser mais... não vai ser tão larga, né? Ela vai ser menorzinha a largura, porque agora nós estamos fazendo as duas abas da frente. Então, essa parte aqui, você vai fazer ela por 2 vezes, tá? Então, você vai iniciar aí essa aqui, vai fazer até da altura do tamanho do quadrado de trás. 5 brancas, uma preta, do mesmo jeito que a gente fez. Depois que você finalizar esse retângulo, na verdade, né? Porque não fica um quadrado. Você vai finalizar esse lado e vai fazer o próximo lado igual, tá? Conforme eu for fazendo, eu vou trazendo aqui para mostrar para vocês verem como é que ele tá ficando, tá bom? Eu tô chegando aqui no final, ó, e aí eu vou mostrar para vocês mais uma vez como eu finalizo e como eu viro todas as minhas carreiras, tá? Para não ter dúvida, meninas, e para vocês fazerem o casaco de vocês bem retinho, tá? Então, eu faço aqui, ó, meu ponto alto, vou fazer o último aqui no final, viro meu trabalho. Quando eu viro, eu subo em cima do ponto alto, faço um ponto baixo e uma correntinha, todas as vezes, tá? E continuo seguindo os meus pontos altos sobre ponto alto, tá bom? Então, agora é sua vez, você vai fazer aí também. Vai fazer a altura que você precisa, do tamanho que você fez a parte de trás. Vai fazer 2 vezes a mesma coisa, né? Do mesmo tamanho que você fez essa aqui, você vai fazer outra. E aí, quando eu estiver no meio do processo aqui, já fazendo uma parte já estiver pronta, eu trago para vocês verem como é que tá ficando, para depois que a gente fizer essas 2 partes da base, aí nós vamos fazer a manga, e depois que a gente fizer a manga, nós vamos fazer as finalizações, né? Meninas, aí eu trouxe aqui para vocês verem como é que eu tô fazendo o início da primeira parte da frente do casaco, tá vendo? Que ele tá menorzinho. Essa parte aqui, como eu falei para vocês, ela tem 22 centímetros. Então, para você não se perder aí, ter noção realmente do que eu tô fazendo, então aqui, ó, essa é a parte de trás, tá? Deixa eu organizar aqui para você ver, ó. Essa é a parte de trás e essa aqui é uma das partes que vai ficar na frente, ó, tá vendo? Então, ela vai ficar aqui nesse espaço. Eu vou continuar subindo, ó, igual a parte de trás, até chegar aqui em cima, tá vendo? Só que nessa largurinha de 20 centímetros, tá vendo? 22. E depois é que eu vou fazer a abinha aqui do lado para fazer a parte, né, que vai ter o botão e a outra parte que vai ter o buraquinho para o botão entrar, tá bom? Então, você continua do mesmo jeito que eu tô fazendo. E aí, já já a gente volta com as 2 partes iguais prontas pra gente começar a montar realmente o nosso casaco e fazer depois as mangas do nosso casaco, tá? Meninas, vou mostrar aqui pra vocês, ó, que eu já fiz as 2 partes, mas agora eu vou ensinar pra vocês, ó, o que que acontece. Aqui, ó, fiz as 2 partes. Aqui é a parte de trás, aqui é a parte da frente e a outra parte, ok? Então, vamos lá que agora tem algo aqui pra eu ensinar pra vocês. Quando você estiver subindo aqui, ó, eu vou tirar a parte de trás para você ver bem direitinho, tá?
Essas duas são as partes da frente, ok? Ó, eu fiz as duas aqui, ó, com 22 centímetros aqui também. Deu 45 pontos altos em cada lado. Fui subindo igual. Agora, quando você chegar aqui em cima, que estiver faltando 10 carreiras assim que eu digo para você finalizar aqui, ó, porque a gente sabe a quantidade que a gente precisa total, né? Então, quando você estiver faltando, no caso daqui, ó, aqui a gente tem a altura, você vai medir, você vai contar quantas carreiras você fez nas costas. E quando tiver faltando 10 carreiras, nós vamos começar a fazer um pouco de diminuição para ter essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Essa subida aqui da nossa gola do casaco. Então, como é que eu faço? Então vamos lá. Eu continuo normalmente fazendo os meus pontos altos, tá? E quando eu chegar aqui no final, faltando 2 pontos altos, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma união. Eu vou entrar no primeiro ponto, iniciar um ponto alto e não vou finalizar. Vou entrar no último ponto, vou fazer mais um ponto alto, iniciar, e depois eu puxo todo mundo junto. Aqui eu já fiz uma diminuição. Como assim? Eu juntei 2 pontos em um só, ok? Aí eu viro o meu trabalho. E aí, quando eu viro o meu trabalho, eu entro em cima desse primeiro ponto aqui, ó, faço um ponto baixo, uma correntinha, entro no segundo ponto, faço um ponto alto, não finalizo, entro no terceiro ponto, faço mais um ponto alto e agora eu finalizo todo mundo, certo? E aqui eu continuo caminhando com os pontos altos até chegar no final. Assim, eu já vou começar a fazer a minha diminuição para ficar desse jeito, ó, gente. Então, ele vai dar uma leve curvada. Então, como eu disse para vocês, você vai subir, quando tiver faltando 10 carreiras, você vai começar a fazer essa diminuição. Então, eu fiz aqui, ó, essas duas normais. Essa terceira eu já comecei a fazer a diminuição. Então, daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então, a partir de agora, todas as vezes você vai fazer, você vai caminhar até o final normalmente, e quando você chegar nessa ponta onde a gente fez a diminuição, nós vamos fazer outra diminuição até a gente finalizar as nossas carreiras. Então, eu faço essa diminuição por 10 carreiras, tá? No final, eu termino com mais ou menos uns 22 pontos. Então, resumindo, eu comecei aqui embaixo a minha peça com 45 pontos altos, e aqui em cima, com as diminuições, eu vou terminar mais ou menos com 22 ou 23, se eu não tô enganada, tá? Mas aí, eu não posso dizer para você que você vai terminar com a mesma quantidade, porque você tá fazendo na medida da sua criança ou do adulto ou a sua própria medida, tá? Então, continua desse jeito e a gente já volta quando eu virar aqui para eu te mostrar de novo. Então, veja só, eu tô chegando aqui no final da minha carreira e desse lado aqui, gente, eu não faço nenhuma alteração, tá? Então, lembre-se, você só vai fazer essa diminuição em um dos lados, ok? Vou mostrar aqui mais uma vez para você, ó. Aqui desse lado, você vai continuar como você já estava fazendo embaixo, tá? Você só vai diminuir no lado da frente, onde vai ficar a parte da cava do pescoço, tá bom? Então, aqui, ó, eu viro meu trabalho normalmente, como eu já estava fazendo todas as vezes. Aqui eu entro, faço um ponto baixo, uma correntinha e continuo andando com os meus pontos altos normalmente. Quando eu chegar lá na frente, onde teve a diminuição, eu volto com você para mostrar. Lembrando que o padrão continua, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, eu vou continuar fazendo 5 brancas, uma preta, e sempre quando tiver diminuição, eu vou fazer outra diminuição. Eu tô diminuindo mais ou menos 3 pontos altos de cada carreira, tá? Vocês viram ali que eu faço uma união, né? Então, você também vai fazer aí uma diminuição de mais ou menos 3 pontos a cada carreira, tá bom? Ó, meninas, tô chegando aqui no final, onde eu fiz a minha diminuição. Aí, veja só, tem uma aqui, e aqui é onde a gente fez a diminuição 2 e 3, tá? Então, eu faço mais um ponto alto aqui, e olha lá. Eu entro no primeiro ponto, faço um ponto alto, não finalizo. Entro no segundo aqui, ó, faço mais um ponto, inicio mais um ponto alto, não finalizo. Entro na última, faço mais um ponto alto. E agora eu finalizo todo mundo junto, certo? Tá vendo? Então, assim,
a gente faz uma diminuição de 3 pontos. Aqui eu faço uma correntinha, puxo o fio e aqui eu já finalizei, tá? Então, vou cortar um pedacinho. Agora, eu vou pegar a minha linha preta, tá bom? E aqui onde eu fiz a minha última diminuição, eu vou entrar mais uma vez. No meu ponto baixo, eu faço um nó corrediço. Entro aqui, ó, no meu primeiro ponto, onde a gente acabou de fazer a diminuição. Faço um ponto baixo, certo? Subo um pouquinho a argolinha aqui, ó, só um pouquinho. Entro no próximo ponto, inicio um ponto alto, não finalizo. Entro no próximo, inicio um ponto alto e finalizo todo mundo junto, tá vendo? E aí é como se eu tivesse feito 3 pontos altos em um só. E agora eu continuo caminhando com os pontos altos até o final. Então é desse jeito que eu faço. Aí, como eu disse para vocês, agora eu vou fazer, né, mais uma camada em cima. No caso aqui em cima, mais 5 carreiras acima de branco, fazendo essa mesma diminuição, tá, meninas? Então, de um lado aqui, a gente finaliza normal, não tem nenhuma alteração. E onde você fez diminuição, você sempre vai fazer diminuição por 10 carreiras. Assim, você vai ter essa leve curvatura aqui do lado, tá? Para que a gente faça a abertura, né, do pescoço e também para a gente ter a nossa gola. Então, é assim que você vai continuar fazendo as suas, até finalizar aí as 10 carreiras com essas diminuições. E aí, a gente já volta para fazer a costura das frentes do nosso casaco, tá? Ó, meninas, eu tô chegando aqui na minha última carreira, tá? Já fiz as diminuições. E no meu caso, minha última carreira termina na cor preta. Então, vou fazer com vocês mais uma vez, ó. Eu entro no primeiro espaço, não finalizo o ponto alto. Entro no próximo, também não finalizo. E entro no último aqui, ó. Puxo o ponto alto e depois eu finalizo todo mundo junto, tá? Outro detalhe, quando eu termino a última carreira, eu já viro meu trabalho aqui e mais uma vez eu entro, faço uma correntinha, entro no primeiro espaço. Nesse caso aqui você vai fazer também aí, tá? E agora eu vou caminhar com ponto baixo por os pontos que tem aqui nessa carreira, tá? Então, quando você terminar a sua aí, essa última carreira de diminuições, você vai fazer mais uma carreirinha em cima de ponto baixo. Por quê, Carla? Porque esses pontos baixos é onde a gente vai fazer a costura, tá? Então, você vai fazer em cima de cada ponto alto um ponto baixo, até finalizar. E você vai fazer essa mesma repetição do outro lado também, tá, gente? Então, o que você fez em um lado, você faz do outro, que é as duas partes da frente. Vai fazer na mesma altura da parte de trás, vai fazer com a largura, né? Você dividiu lá a largura, fez a metade, tirou também 3 centímetros para a gente fazer a nossa barra. E agora você vai repetir isso novamente por 2 vezes. Ó, aqui eu finalizei, ó, fiz ponto baixo, tá vendo? Por toda a carreirinha. E esse lado aqui tá finalizado e o outro lado também. Então, veja só. Nós temos 2 partes da frente, ó, do mesmo jeito. Depois a gente corta esses fiozinhos aqui, ó, aqui para vocês verem melhor, tá vendo? Ó, o que eu fiz em um lado, eu fiz no outro. Então, vai ficar tudo igualzinho, tá vendo? Aqui, a altura da frente do meu casaco, ó, é a mesma altura da parte de trás. O que agora eu e você vamos fazer? Como você viu aqui, eu fiz ponto baixo. Aqui também você vai fazer ponto baixo. Então, para vocês entenderem qual é o próximo passo, a gente fez o ponto baixo aqui. Agora, eu vou caminhar por esse lado aqui, do outro lado também, com ponto baixo. Então, eu vou vir em cada ponto desse aqui. Vamos lá. Você vai pegar aqui, tanto faz, ou aqui, em qualquer lugar, ou aqui embaixo, não importa. Você vai entrar, pode ser até aqui embaixo onde você iniciou, tá? Você vai entrar com sua linha, vai fazer um ponto e em cada ponto alto desse, você vai fazer um ponto baixo. Aí você pode me perguntar, por quê, Carla? Porque esses pontos baixos é onde vai ter a costura do nosso casaco, tá? Então, em cada ponto alto da lateral, você vai caminhar com um ponto baixo. Aqui em cima, eu fiz ponto baixo com preto para poder ficar a mesma cor, tá? Mas se a sua finalizar na outra cor, você pode fazer também com os pontos baixos da mesma cor.
Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ponto baixo por toda essa lateral aqui, inclusive na linha, na preta também, tá, gente? Ó, para dar estrutura. Então, em cada ponto alto da lateral, eu vou fazer um ponto baixo. Você também vai fazer. E do outro lado aqui, você vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo nessa. Quando você finalizar e chegar aqui em cima, o que que nós vamos fazer? Você vai lá na parte de trás do seu casaco e vai fazer nas laterais também ponto baixo em cada ponto alto da lateral. Esses pontos altos vão servir para a gente fazer a costura do nosso casaco. Então, é obrigatório fazer? Não é obrigatório fazer. É opcional, porém, eu garanto para vocês que a costura da peça de vocês vai ficar muito melhor e também vai dar uma estrutura muito melhor para o seu casaco, tá? Então, você faz aí seus pontos baixos aqui do lado, pega depois aqui, ó, a lateral, a parte de trás do seu casaco. Essa parte de trás, gente, eu, Carla, faço pontos altos, ponto baixo por toda a volta, tá? Aqui em cima eu vou fazer de ponto baixo preto, mas por todo o restante da volta eu vou fazer com ponto baixo na cor off-white, tá? Então eu vou fazer meus pontos baixos nesse quadrado, vou fazer meus pontos baixos nesse lado aqui da lateral da parte da frente dos dois lados e vou voltar com vocês para a gente fazer a costura e depois já fazer a medida do braço para a gente começar a fazer a nossa manga, tá bom? Para mostrar aqui para vocês. Eu já fiz os pontos baixos, ó, aqui do lado, tá vendo? Desse lado também, você vai reparar que fica tudo bem retinho, tá bem? E agora, o que que a gente vai fazer? Você vai pegar essa parte aqui de cima, tá? E nós vamos costurar essa parte. Então, vamos lá. Você vai colocar a sua peça ao avesso, tá? Então, aí onde tiver a parte ao avesso, nós vamos pegar. Essa parte, você vai prestar bastante atenção, porque como a minha linha é preta, então pode ser que fique um pouco difícil para você ver, tá? Mas eu vou tentar deixar o mais próximo possível para você conseguir fazer bem certinho, tá? Um detalhe, nós vamos fazer a costura só até onde finaliza esse último ponto, tá? Então, eu vou começar por aqui, tanto faz você começar por aqui ou por lá, mas tem que ser ao avesso, tá bom? Então, você vai entrar no seu ponto baixo e vai entrar do outro lado. Você vê se tá certinho aí a quantidade, né, de pontos. Você vai pegar seu fio, seja lá qual a cor que você tá fazendo. Inclusive, coloca aqui no comentário que eu quero saber qual é a cor do seu casaco, tá? Então, eu geralmente amarro a minha linha assim, dou um nozinho, entro de novo aqui dentro. E agora, meninas, nós vamos caminhar até o final com ponto baixíssimo. Então, como é que faz? Você vai entrar dentro de um espacinho, ó, vai pegar as duas argolinhas. Eu sei que a linha é preta, mas quando for na parte do lado eu vou mostrar também. Vai entrar no outro lado também e vai puxar o seu fio de uma única vez. Vai entrar dentro das quatro argolinhas e vai puxar. Então é só você entrar num ponto baixo da frente com um ponto baixo de trás. Ó, se você não tiver com dificuldade, você ajusta assim, ó, e vai caminhando, tá? Eu vou fazer essa costura do lado também para você ver. Então é só fazer isso, ó. Entra de um lado, entra do outro, ó. Pega um cabinho, passa um ponto baixo, ó, duas argolinhas e entra do outro lado também aqui, ó, e puxa todo mundo junto. E assim você já vai estar costurando o seu ponto. Como eu disse para vocês, eu sei que esse ponto, a linha preta fica um pouquinho difícil, mas segura só um pouquinho que eu já vou te mostrar aqui do lado como faz a costura com a linha branca, tá? Meninas, eu finalizei aqui, eu sei que a linha é preta e fica um pouquinho ruim para vocês verem, ó, mas a costura fica bem fechadinha, tá vendo? E agora, o que que você vai fazer? Quando você fizer a costura aqui em cima, você vai continuar com sua peça ao avesso, tá? Você vai pegar a sua fita métrica, no meu caso, aqui, a largura do bracinho do meu filho é 16 centímetros, tá? Então, o que que eu faço? Eu coloco minha fita aqui daqui pra cá e eu só vou começar a costurar daqui pra baixo, certo?
até aqui embaixo. Então, você também vai medir a sua aí. Caso aqui, deu 18 carreiras, tá? Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí, eu coloco aqui, ó, nesse lado e do outro, passo dos dois lados aqui, ó, coloco um marcador aqui e agora eu sei que eu vou costurar só daqui de baixo até onde tá esse marcador. Então, eu vou te mostrar agora como é que eu faço a costura, tá? Eu entro no ponto baixo aqui, ó, pelo avesso, tá, gente? Entro no ponto baixo do outro lado também, pego o meu fio, passo ele aqui dentro, ó, dos dois, certo? E aqui, geralmente... Eita, aqui embolou tudo. Eu faço um nozinho antes de começar a fazer o meu ponto. Não, às vezes eu faço 2 também, tá? Aí, entro de novo dentro dos mesmos pontos que eu acabei de dar um nó. Faço uma correntinha, certo? Agora, no próximo ponto baixo, que são 2 argolinhas, com o ponto baixo, ó, lá de trás, tá vendo? Eu puxo e faço um ponto baixíssimo. Em cada ponto baixo aqui, ó, de um lado e do outro, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixíssimo. Entro, ó, pego 2 argolinhas, pego as 2 argolinhas do outro lado e faço um ponto baixíssimo. Deixa eu virar ele mais uma vez a peça assim, para você conseguir ver bem melhor, tá? Então, nós fizemos ponto baixo, lembra? Em cada ponto alto daqui, a gente fez um ponto baixo. Então, é a mesma quantidade que você vai ter aqui, você vai ter lá. Então, é só você entrar dentro de um ponto baixo daqui, de um lado, e passar do outro, ó. E puxa e faz ponto baixíssimo, ó. Não tem segredo, ó. É só você colocar a agulha dentro e puxar, ó. Passa a agulha dentro e puxa. Desse jeito, tá vendo, ó? Passa a agulha aqui e puxa, ó, pra dentro da argolinha. Passa dentro de 2 argolinhas, 2 do outro lado e puxa. Cada ponto baixo de um lado e do outro. E assim a gente vai fazendo uma costura, ó. É só entrar e puxar, entrar e puxar, ó. Onde tiver ponto baixo desse lado, vai ter do outro também. Então, cada espacinho desse, você entra e faz um ponto baixíssimo. Assim, a gente já tá fazendo a costura da nossa peça. Então, ó, deixa eu virar aqui dentro para você ver como ela começa a ficar, ó. A costura começa a ficar assim, tá vendo? Então, por isso que eu falo para vocês que é ideal fazer um ponto baixo, porque é onde a gente faz a costura do nosso casaco. Então, eu vou continuar fazendo isso aqui até chegar no meu marcador, e aqui a gente já vai ter o espaço do bracinho aí do seu filho, ou o seu também, não sei, né? Então, você continua fazendo como eu tô fazendo aqui também. Vou terminar minha costura. E aí, eu já volto com você pra gente iniciar a manga do nosso casaco. Ó, meninas, tô chegando aqui onde tá meu marcador, tá vendo? E continuei caminhando em cada ponto baixo. Eu fiz um ponto baixíssimo, certo? E onde tem o marcador, eu também faço mais um. Faço uma correntinha, puxo. E aqui eu já corto o meu fio, tá? Então, essa lateral aqui, eu já posso tirar o marcador, porque essa lateral aqui, ela já tá costurada. Então, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui tava do lado avesso, como eu disse pra vocês. E aqui em cima também. Então, a gente vira, ó, o nosso trabalho do lado normal agora. E, ó, já temos uma lateral aqui em cima, que é a parte do pescoço costurada. Já temos o bracinho aqui, ó, a abertura do bracinho. E já temos o resto da lateral costurada. Olha que delícia. Então, ó, ficou tudo bem certinho, tudo no mesmo lugar. E aí, essa lateral aqui já tá costurada. O que você agora, né, garota maravilhosa e garoto também, você agora vai pegar aqui, ó, a sua peça, vai pegar o outro lado, vai voltar o vídeo aí, tudo que a gente fez desse lado, você vai fazer desse lado. Você vai fazer ponto baixo aqui em cima, vai fazer ponto baixo do lado, vai costurar essa parte aqui em cima com essa parte, tá? Vai costurar aqui do lado também, vai deixar o espacinho do braço como eu deixei desse lado. Depois que você fizer isso junto comigo, a gente volta e aí eu vou te ensinar a fazer o braço.
Então, meninas, depois da gente costurar, né, aqui em cima, costurar aqui do lado também, costurar do outro lado, a gente vai iniciar a nossa manga, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o meu nó corrediço, ok? Para iniciar normalmente. E eu sempre começo por esse fundinho aqui, tá? Da nossa cavinha. Então, a nossa cava, ela vai ter vários pontos baixos, né? Porque a gente fez ponto baixo por toda a base da nossa peça. Então, você vai entrar em qualquer ponto baixo aqui, ó, do iniciozinho, e vai fazer um ponto baixo e uma correntinha, certo? E em cada ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui na manga, a gente trabalha a nossa peça circular, não é isso? Então, você vai fazer em cada ponto baixo, você vai fazer um ponto alto. Lembra que a gente estava fazendo aqui 5 carreiras branca e uma preta. Então, aqui desse lado da manga, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, em cima de cada ponto baixo, você vai fazer um ponto alto, ok? E você vai fazer isso até a gente chegar lá no final. Então, aqui, ó, tem um círculo, né? A gente vai caminhar por toda a volta até a gente chegar aqui embaixo. Então, em cima de cada ponto alto, de cada ponto baixo, desculpa. Quando a gente chegar no final, você vai finalizar com um ponto baixíssimo e automaticamente a gente já sobe para a próxima carreira, tá? Então, eu vou fazer aqui 5 carreiras dessa branca no movimento circular. Depois, eu vou fazer uma preta. Então, o outro lado aqui, eu já adiantei um pouco para vocês terem noção de como é que eu faço, tá? Então, aqui, ó, eu fiz 5 carreiras brancas, tá vendo? Circulares. Depois eu fiz a preta, mais 5, E aí eu vou fazer essa manga, gente, até a altura que o braço do meu filho precisa. Então, no caso aqui, ó, eu fiz 5, 10, 15, 20. Vou fazer aqui 25 carreiras brancas, 26, 27, 28, 29 e 30, que vai ter mais uma preta aqui, tá? Então, eu vou fazer 30 carreiras e depois eu vou voltar mostrando para vocês como é que eu faço o punho, que é aquela partezinha que fica mais presinha, tá? Que aí a gente faz com ponto baixo. Então, essa é a lógica da manga, tá? Eu trouxe aqui o início só para vocês verem como é que eu faço. Você vai circular, vai fazer as 5 carreiras, depois vai circular, fazer a preta, ou da cor que você esteja fazendo, ela vai ficar desse jeito. Se a sua criança tiver como o meu filho, a proximidade aí da idade de 7, 8 anos, então basicamente vai ser isso também, umas 30 carreiras de ponto alto, e depois a gente vai fazer mais ou menos umas 10 carreirinhas de ponto baixo para fazer o punho, tá bom? Então você segue a sua, eu vou finalizar aqui a minha também, e já volto com você quando a manga estiver pronta para te mostrar como é que a gente vai fazer o punho, tá? Oi, meninas, uma das mangas já tá prontas, tá? Então eu deixei pronta aqui para vocês verem como é que eu fiz e vou mostrar para vocês como é que eu faço essa parte aqui, tá? Corrigindo, eu fiz 30 carreirinhas, né? 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, ok? E aqui eu fiz a barrinha, tá? Essa barrinha aqui tem 5 centímetros, meninas. Então, aqui do outro lado, tá? Eu fiz a mesma coisa, como eu falei pra vocês, né? Vim fazendo movimentos circulares na manga. E aí, a última carreirinha minha é essa preta. Então, o que que eu faço? Eu entro em qualquer espaço aqui, pego a minha linha, a branca, você vai pegar a sua aí também. Então, geralmente, como eu falei pra vocês, eu dou um nozinho. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Uma correntinha e um ponto baixo. Agora, o que que eu faço? Para poder a gente ficar com o punho desse jeito aqui, ó, para ficar só o tamanho do punho da criança, né, ou do adulto, você pode medir aí o bracinho, tá? No caso aqui do meu filho, deu mais ou menos uns 15 centímetros. Então, essa manga aqui, ó, você pode reparar, ela é bem larga, né? Então, a gente precisa que esse punho ele fique bem pequenininho. Então, o que que eu faço? Eu faço um ponto baixo e no próximo eu entro aqui, ó, no próximo espaço, como se eu fosse fazer um ponto baixo,
Vou colocar aqui mais perto para você ver. Aí eu entro no próximo espaço também, como se eu fosse fazer um ponto baixo, mas eu não finalizo. Entro no terceiro e depois eu puxo todo mundo junto. Assim, eu elimino 3 pontos de base. Depois eu faço um ponto baixo sozinho. Depois eu faço essa diminuição mais uma vez. Entro, não finalizo. Entro no próximo, não finalizo também. Entro no próximo e finalizo todo mundo junto. Então, eu vou fazer um ponto baixo sozinho e vou eliminar 3. Então, entro na primeira casinha, na segunda e na terceira e puxo todo mundo junto, tá? Então, desse jeito, eu vou caminhando, ó, um ponto baixo sozinho, mais uma vez, aí entro na primeira, não finalizo, entro na segunda e na terceira e finalizo todo mundo junto. Opa, ficou preso aqui. Aí entro na primeira, na segunda e na terceira e finalizo todo mundo junto. Depois eu faço mais um ponto baixo e vou continuar fazendo isso, ó. Eu vou eliminando 3 pontos e fazendo um ponto sozinho. Depois eu elimino 1, 2 e 3 e depois eu faço um ponto baixo sozinho. Automaticamente você vai vendo que aqui ele vai começando a franzir, tá? Ele vai começar a fechar o punho. Então você vai fazer desse jeito aí, até você ir medindo, né, e ver se tá ficando do tamanho do pulso que para quem você tá fazendo, seja para o seu neto, para o seu filho ou para você mesmo. E aí depois que eu faço isso, aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a parte canelada, tá? Chegando bem aqui no final, então eu continuo fazendo um ponto baixo sozinho e depois eu faço 1, 2 e 3, certo? E aí eu puxo todo mundo junto e aqui no final, nesse primeiro ponto que eu fiz, eu puxo e faço um ponto baixíssimo, certo? Então, olha só o que aconteceu com a manga, ó. Ela simplesmente, ela se fecha, tá vendo? Ó? Ela fica menorzinha. Então, deixa eu mostrar aqui do outro lado, ó. Ela se fecha, tá vendo? E aí é normal ficar meio engelhadinho aqui, porque a manga é toda larga e agora a gente tá fazendo essa diminuição aqui para poder ela ficar com o punho fechadinho, tá? Meninas, agora que a gente já fez isso, a gente fez a diminuição, né? Ficou menorzinho. Agora, o que que eu faço? Eu vou subir 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Aí eu faço mais uma, pulo essa 16 e volto para 15 e vou fazer 15 pontos baixos nessa correntinha, tá? Do 15 pontos baixos, tá? É bom vocês contarem para poder não perder os pontos, tá? Porque, meninas, esses pontos baixos, geralmente, se a gente não conta, a gente se perde, tá? Essa parte agora é a parte, uma das partes mais delicadas da peça. Então, é bom você fazer com cuidado, com calma, para poder ficar bem organizado e bem bonitinho, tá? Aí eu faço aqui, ó, 15 pontos baixos na correntinha até o último. Quando eu chegar aqui no final, o que que eu faço? Aqui embaixo, nessa base, ó, eu vou entrar nesse ponto aqui, ó, dentro do espacinho, como se fosse... Aqui a gente não fez os pontos baixos, então cada buraquinho você vai entrar e vai fazer um ponto baixíssimo, tá vendo? Entra no próximo espaço, deixa eu puxar isso aqui pra cá, e puxa mais um baixíssimo, assim, ó, tá? Agora você vai virar a sua peça e nós vamos trabalhar nessa correntinha aqui, nessa base. Aqui em cima, ó, deixa eu mostrar bem direitinho pra você. Você vai ver que tem duas argolinhas, né? Que é do ponto baixo, tá vendo? Do ponto baixo que a gente fez lá embaixo. Então, nessas duas argolinhas aqui, ó, a gente vai trabalhar aqui, ó, nessa alcinha da frente, perdão, tá, meninas? Ó, nessa da frente, vou fazer um ponto baixo, certo? Vou na próxima alcinha da frente, vou fazer mais um ponto baixo. Na próxima, e mais um ponto baixo. Até eu ter 15 pontos baixos. Então, eu vou caminhando aqui, ó. Essa primeira abinha é a mais difícil de fazer, depois dá certo, tá? Depois fica mais fácil. Então, você vai pegar, ó, tem duas abinhas, tá vendo? Você vai pegar essa da frente, ok? E vai fazer um ponto baixo. E vai contando para poder você ter 15 pontos baixos, tá? E aí, a gente vai caminhando, ó, sempre na alcinha da frente, ó. E aí, eu vou caminhando até chegar no final,
fazendo pontos baixos. A gente vai fazer isso por toda a volta do nosso punho, tá? Quando você chegar aqui no final, você vai fazer uma correntinha, vai virar o seu trabalho, pegar a argolinha de novo. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem uma, duas. Você não vai pegar nessa, você vai pegar nessa aqui, ó, de trás, tá? Aqui, ó, uma e duas. Pra gente dar esse efeito de, como se fosse aqui, ó, o efeito de canelado, tá vendo? É como se ele estivesse fazendo, deixa eu mostrar melhor pra vocês, umas ondas, ó. No final o efeito vai ficar assim, ó, como se fosse uma ondinha mesmo. Então, eu vou revezando e vou fazendo isso aqui, ó. Essa parte, como eu falei para vocês, essa é a parte mais delicada do trabalho, tá, gente? Então, realmente faça com calma. Se você não entendeu, volta o vídeo de novo para você ver certinho, tá? Também, meninas, não é opcional fazer isso aqui, tá? Se você quiser fazer a sua manga completa, toda larguinha, você pode descer aqui mais umas camadas de ponto alto até chegar ao tamanho do punho da sua criança, tá? Ou sua mesmo e tal. Então, se você não quiser a manga com esse punho mais fechadinho, ó, aqui no último, ó, se você reparar aqui, eu tenho uma argolinha, às vezes ela se esconde. Então, é bom você contar, tá? Cheguei no final, ó, repara que já tá começando a dar o efeito, tá vendo? Aí, você vai fazer o quê? Você vai entrar nesse primeiro espaço da base, vai fazer um ponto baixíssimo para prender. Entra no próximo espaço, puxa mais um baixíssimo, vira o trabalho, assim, ó. E aqui você vai fazer de novo pontos baixos, ó. Aí você vai contando, 2, 3, tá vendo? Ó, eu vou fazendo sempre na alcinha, nunca nas duas, tá? Sempre na beirada da frente. Para poder, gente, dar esse efeito. Se você pegar as duas alcinhas, não vai dar esse efeito não, tá bom? Então, eu vou fazendo desse jeito aqui, com bastante calma, com bastante delicadeza. Você vai fazendo os seus 15 pontos baixos, ou se você fez mais ou menos, também não tem problema. Finaliza aqui em cima, faz uma correntinha, vira o trabalho mais uma vez, e você vai continuar fazendo isso por toda a volta. Aí volta fazendo aqui, ó, pontos baixos, até chegar lá embaixo, prender com ponto baixíssimo, e depois você volta fazendo a mesma coisa, tá bom? Quando eu chegar aqui no final, que eu tiver nessa parte aqui, que for para prender, eu volto com vocês para mostrar como é que eu faço a costura para prender uma bandinha na outra, tá? Prontinho, meninas, ó, cheguei aqui no final, tá vendo? Eu tô aqui, ó, fiz meu último ponto baixíssimo aqui embaixo. Aí, o que que eu faço? Eu coloco minha mão aqui dentro, ó, viro a peça do avesso mesmo, tá, gente? Aí, venho, organizo aqui, ó, pego esse meu fiozinho aqui que eu tava finalizando, eu puxo um pouquinho ele, e agora eu faço a costura aqui por trás, tá? Então, do mesmo jeito que a gente fez a costura aqui dos lados, eu faço aqui também, com um ponto baixíssimo, tá? Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui minha agulha, ó, organizo o fio que tá aqui por dentro, bem aqui dentro, tá? Então, deixa eu te mostrar. Aí, eu junto os dois lados aqui, ó, um no outro, bem assim, ó. Pego pontinha com pontinha, pego minha agulha, coloco em uma das argolas do ponto baixo e passo do outro lado também e puxo com um ponto baixíssimo. Entro na próxima argolinha, entro na próxima do outro lado e vou unindo um com o outro, tá vendo, ó? Então, vai ter 15 pontos baixíssimos, né? Porque a gente tem 15 pontos baixos. No meu caso aqui, né? Eu fiz 15 pontos baixos. Se você fez mais ou menos, aí você vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai entrar em uma argolinha, entrar na outra e fazer ponto baixíssimo, ó. Só que eu faço essa costura ao avesso. Então, é só você virar a peça e depois você entra dentro dos fiozinhos aqui, ó, dentro das argolinhas de ponto baixo e vai fazendo ponto baixíssimo, tá? Para prender assim, ó. E aí a gente vai caminhando desse jeito aqui, ó, até prender todo mundo. Então, eu pego um lado, pego o outro, puxo e vou prendendo. É bom vocês também ir contando, meninas, para não correr o risco, tá? De vocês acabar fazendo em alguma argolinha a mais ou a menos, tá bom? Então, eu finalizo aqui, ó, com ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha,
puxo um pouquinho esse fio e aqui eu corto. E aí, aqui nós já estamos com ele finalizado, ó. Aí eu pego, coloco de volta a peça pro lugar, viro ela, né, ao contrário, ó. Aqui a gente fez a costura, tá vendo? Viro ao contrário. E agora a peça vai estar costurada, olha lá, ó, como ela fica, ó. Nem parece, tá vendo que a gente fez uma costura. Esse fiozinho aqui depois é só arrematar e cortar ele. Então, meninas, já chegamos praticamente quase no final do nosso casaco, né? Já fizemos a nossa manga aqui, ó, dos dois lados. Uma manga já tá pronta, a outra manga também. A frente já tá pronta, já tá costurada aqui do lado. Esse lado aqui também, ó, a outra manga também já tá finalizada. Agora a gente vai fazer essa parte do meio, tá? Ó, eu vou colocar alguns botões, como eu falei pra vocês. Então, vai ter 5 botões aqui, ó, na minha peça, tá? Que a gente vai fazer a distribuição. Então, agora eu vou pegar essa base aqui, ó, do meu casaco, tá? Vou virar ele assim, ó, de lado, ok? Vou entrar nesse primeiro ponto aqui, ó, que a gente iniciou. Vou puxar o meu fio, vou dar um nó. Você pode dar ou não, tá? Isso aqui é opcional. Meninas, ó, a gente faz aqui 3 correntinhas, entro no mesmo espaço e faço um meio ponto alto, tá? Como é que é um meio ponto alto? Você vai curvar a sua linha, você vai fazer aqui, ó, a curvinha, entrar no próximo espaço e puxar todo mundo junto de uma única vez, tá? E eu vou fazer 2 pontos meio altos em cada espaço. Eu não vou fazer ponto alto, tá? Ponto alto é assim, ó, você entra em 2 argolinhas e puxa mais 2 argolinhas. Nesse caso aqui, a gente faz o enlaçado da linha e puxa de uma única vez, tá? Então, eu vou fazer meio ponto alto em cada dois meio ponto altos em cada ponto alto dessa base, tá? Então, eu vou caminhando assim, ó, com meio ponto alto, até a gente chegar lá em cima na curvinha. Agora, veja só, você vai caminhar aí com seus pontos meio altos, tá? Nós não vamos fazer só uma carreira. Nesse caso aqui, desse lado, vai ter os buraquinhos pra gente colocar os botões, né? Então, a primeira carreira nós vamos fazer completa, só de meio ponto alto. Porém, eu vou caminhando até eu chegar aqui, ó. Tá vendo essa curvinha do nosso casaco? A minha curvinha, ó, ela tá bem aqui, ó. Então, eu vou fazer esses pontos meio alto até aqui. Porque dessa parte preta até aqui em cima, ó, deixa eu mostrar melhor pra você, vai ser a minha gola, tá? Então, eu vou fazer esses pontos meio altos que eu tô fazendo aqui, vou vir caminhando até eu chegar nessa barrinha. Do preto pra cima, da carreira preta pra cima, onde tem essa curva, eu não vou fazer porque vai ser a minha gola, tá bom? Então, você vai caminhando também aí até a sua curvinha da gola. Depois, a gente vai voltar com a próxima carreira e já te mostro fazendo os espacinhos pra gente colocar os botões da nossa peça, tá bom? Pronto, meninas, como vocês estão vendo, ó, já caminhei até aqui, eu vou subir mais um pouquinho, tá? Porque eu tenho que fazer até essa aba preta, até a carreira preta, né? Vai chegar no final da linha, aí a linha vai ficando meio ruinzinha de trabalhar, não sei se vocês sentem essa diferença. Aí aqui, ó, faço mais 2 pontos meio altos. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo pontos meio altos, tá? Não tô fazendo ponto alto. Aí, ó, cheguei, tá vendo aqui nessa curvinha? Aí, o que que eu vou fazer? Eu faço um meio ponto alto bem aqui nessa ponta, ó. E agora, eu viro meu trabalho, tá? Viro meu trabalho, entro em cima do ponto que eu tava fazendo, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou continuar agora, fazer mais uma carreira de ponto meio alto sobre ponto meio alto, tá? Ainda não é a hora de fazer os espacinhos do botão. Então, você vai caminhar mais uma carreira até o final com meio ponto alto. Quando a gente chegar lá embaixo, aí a gente vai voltar com mais uma carreira, porque nós vamos fazer 4 carreiras, tá? Aí a próxima, que é a terceira, é que eu vou fazer os espacinhos dos buraquinhos pra gente colocar os botões, tá bom? Pronto, meninas, eu tô chegando aqui no final, ó, da minha segunda carreira, tá vendo? Então, eu fiz pontos meio altos em cima de cada um, tô fazendo no último, que foi a correntinha. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E agora, o que que nós vamos fazer? Aqui, ó, nesse início, a gente já vai fazer nosso primeiro buraquinho. Você vai entrar no primeiro ponto, vai fazer um ponto baixo, uma correntinha, e vai caminhar aqui, ó,
A primeira que a gente fez, né? 2 pontos meio altos, 3 e 4, certo? Agora, nós vamos fazer 4 correntinhas, na verdade, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Mas nós vamos pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Na quinta, no quinto ponto, você vai fazer mais um meio ponto alto, tá vendo? Vai ficar desse jeito. Depois disso aqui, a gente vai organizar com a próxima carreira. Aí, você vai continuar caminhando com meio ponto alto. Agora, meninas, eu vou fazer 20 pontos meio altos, tá? Aqui no meu caso, eu vou colocar 5 botões. Então, eu fiz uma distribuição, assim, de acordo com o tamanho aqui do meu casaco. Se você quiser colocar menos botões, você pode colocar, tá? Mas aí vai de acordo com o que você quiser. Eu coloquei 5 porque eu vou colocar um na pontinha aqui e fui distribuindo. Então, agora eu faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Aí 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Aí eu faço 1, 2, 3 e pulo 4. 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto eu faço mais um meio ponto alto, tá? Então, esse vai ser o padrão que eu vou seguindo, vou fazendo. Você pode colocar aí seus botões, ó. Aí eu vou medindo de acordo, tá vendo, ó? O buraquinho já tá de acordo com o botão aqui, ó. Aí eu vou caminhar mais um pouquinho aqui até chegar nesse botão. Aqui eu vou pular mais uma vez 4 pontos, vou fazer 3 correntinhas, tá? E no quinto eu continuo e vou fazendo até eu chegar nesse final para fazer o último botão. Esse é o padrão que eu sigo, mas aí como eu falei para vocês, você pode fazer de acordo com o tamanho que você quiser. Se você quiser fazer com menos ou com mais, vai depender do que você queira fazer. Quando você terminar, a gente volta mais uma vez fazendo mais uma carreira de pontos meio altos aqui em cima dessa e em cima dessas correntinhas, tá? Então, para mostrar para vocês mais uma vez, eu tô chegando aqui no final, eu fiz meus outros buraquinhos também. E aqui no final, o que que eu faço? Eu deixo sempre um ponto ou dois, você pode escolher. E aqui eu faço 1, 2, 3, 4, né? Para poder pular. Então, aqui, ó, eu vou contar 1, 2, 3, 4. E no quinto, ai, desculpa, esqueci da correntinha. 1, 2, 3. Aí aqui, ó, faltando 2 pontos. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos meio altos no final, tá bom? E aqui eu finalizo. E aí, se você reparar bem, ó, aqui tem um botão, aqui embaixo, aqui tem outro, que é onde tem um buraquinho, aqui outro e aqui mais um, tá? Então, eu viro agora o meu trabalho mais uma vez, vou subir em cima do ponto meio alto que eu fiz, faço um ponto baixo, uma correntinha, vou fazer meio ponto alto no próximo ponto e em cima dessa correntinha eu vou fazer 4 meio pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Por quê? Na verdade, a gente pulou 4 pontos meios altos, né? Só que a gente fez só 3 correntinhas. Então, para compensar e não ficar desigual, a gente faz 4. Aí, continuo caminhando em cima dos pontos meios altos que a gente fez. Vou fazer isso até o final. Em cima das correntinhas, eu vou fazer 4 meio pontos altos. E essa barra desse lado já vai estar finalizada. Aí, a gente vai fazer a barra do outro lado. Só que do outro lado vai ser bem mais fácil. Por quê? Do outro lado, meninas, vocês não vão precisar fazer espacinhos, né, do buraco do botão. Então, você faz também 4 carreirinhas. No meu caso, lembra lá no início da aula que eu falei para vocês que eu dividi o meu casaco, né? E eu não fiz ele completo, na largura que eu precisava. Eu deixei 3 centímetros, mais ou menos, para fazer essa barra. E você também. Então, a gente tem que fazer, né, o que faltou de um lado e do outro. Aí, do outro lado agora, nós vamos fazer a barra novamente, como eu ensinei essa, tá? Você vai fazer aqui desse outro lado. Só que desse lado, você vai fazer 4 carreiras sem buraquinho, sem espaço, sem nada. Você só vai ir e voltar. Ir e voltar com meio ponto alto na largura que você precisa. Se você estiver acompanhando como o meu, você vai fazer 4 carreiras também. Se você estiver fazendo menor ou maior, aí você continua como você achar melhor, tá bom? Ó, meninas, eu trouxe aqui já com os botões para vocês verem. Vou abrir aqui para vocês verem, tá vendo? Ó, esse lado aqui,
eu fiz completo, sem nenhuma abertura, tá? Então, fui e voltei com pontos meio altos e depois eu costurei os botões aqui no lugar, ó. E aí, o buraquinho cabe certinho, tá vendo? Dentro do botão, que no meu caso, eu comprei um botão grande, né? E aí, olha só, o nosso casaco já tomando forma, já com os botões. E agora, nós vamos praticamente para a última parte do nosso casaco, que é a parte da gola, tá? Então, o que que aqui eu já adiantei? Aqui no início, eu já peguei e fiz os pontos baixos, circulei até a outra ponta, tá? Então, aqui, ó, em cima do ponto baixo, do primeiro, você vai entrar, vai colocar sua agulha. Então, nós agora vamos fazer nossa golinha, tá? Então, a gente vai fazer 20 carreirinhas, 20 correntinhas, na verdade, para fazer nossa gola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você faz 21, tá? Aí a gente volta na correntinha 20, faz um ponto baixo, uma correntinha e vamos caminhar fazendo pontos altos sobre toda essa correntinha. Então, nós vamos ficar com um total de 20 pontos altos na correntinha, tá bom? Eu vou fazer as minhas 20 aqui e já te mostro como é que eu faço para prender essa carreira na gola, tá bom? Pronto, meninas, cheguei aqui no final, tô fazendo o meu último ponto alto, 20, tá? O que que eu faço agora? Ó, aqui, como eu falei pra vocês, eu circulei todo de ponto baixo. Então, no primeiro ponto baixo aqui, ó, eu pulo 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixíssimo, certo? E assim, ó, já fica preso. Aí eu vou andar um ponto baixíssimo pra frente, 2 pontos baixíssimos, tá? E viro o meu trabalho. Quando eu viro o meu trabalho, em cima do ponto alto da carreira de baixo, eu vou fazer mais um ponto alto. E vou continuar caminhando, fazendo pontos baixos, ou pontos altos, desculpa, em cima dos pontos altos, tá? Então, a nossa gola vai ter 20 pontos altos, indo e voltando. Você pode fazer menos? Pode. Pode fazer também com ponto baixo? Pode. Aí você usa a sua criatividade, tá? Eu preferi fazer com ponto alto, porque assim ele vai terminar a gola mais rápido também, tá bom? Então, nós temos aqui 20 pontos altos. Quando você finalizar a sua carreira, você vira o seu trabalho. Chegando no final, você vai fazer, né, seus 20 pontos altos, vai virar o seu trabalho e vai fazer aqui, ó, no primeiro ponto, um ponto baixo e uma correntinha. E vai voltar continuando fazendo os pontos altos sobre ponto alto, até a gente chegar na base e eu vou te mostrar mais uma vez como é que eu faço para prender e depois você vai fazer isso, ó, deixa eu ajustar aqui, por toda essa volta, tá? A gente vai caminhar até chegar do outro lado, depois a sua manguinha vai dobrar e vai ficar assim, ó. Aí, tô chegando aqui, ó, no meu último ponto, para fazer o meu ponto 20. Meninas, é bom vocês contarem também, para vocês não perderem nenhum ponto, tá? Então, eu tô chegando aqui no final. Como é que eu faço para prender? Então, eu pulo uma, duas, 2 pontos baixos, tá? 1, 2. No terceiro, eu entro, faço um ponto baixíssimo. Depois, eu vou fazer um ponto baixíssimo para frente, 2 pontos baixíssimos para frente e vou virar o meu trabalho. Viro e em cima do ponto alto de baixo, eu faço mais um ponto alto e continuo a minha carreira, tá? Então, é assim que você vai fazer até o final, até a gente chegar, né, nessa curva toda e chegar aqui no último ponto. E assim a nossa gola já vai estar pronta, meninas! Estamos finalizando o nosso casaco. Espero que você esteja gostando dessa aventura. Espero que você esteja se divertindo ao fazer esse casaco. Me conta aqui nos comentários para quem você fez esse casaco, qual foi a cor que você fez, se você fez de uma cor só, se você fez da mesma cor que eu. Quero saber tudo. Compartilha também esse vídeo, tá bom? Porque assim o YouTube vai entender que o vídeo é bom, que vocês gostaram e mais pessoas vão fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Então não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar e deixar o seu comentário aqui do que você achou desse casaco maravilhoso, tá bom? Só lembrando também que nós estamos fazendo a nossa gola, eu vou adiantar a minha aqui, né? Você vai fazer a sua também aí. E depois, meninas, tem essa parte de baixo aqui, ó, do casaco. Essa parte de baixo é só finalização. Então, você tem duas opções. Ou você faz uma camada aqui embaixo e de ponto baixo, né? Um ponto baixo em cima de cada carreirinha e já pode finalizar o seu casaco. Ou você também pode fazer a mesma forma canelada que a gente fez aqui, ó. Aqui, você pode fazer 10 correntinhas e fazer essa forma canelada para o seu casaco ficar com esse mesmo formato. Então, vai muito do que você precisa, da sua criatividade aí, do que você quer fazer, tá bom?
Pronto, minhas maravilhosas, eu trouxe o casaco aqui, ó, já com a manga pronta pra vocês verem, tá vendo? Depois que vocês terminarem é só dobrar, ela já fica do jeitinho certinho que você precisa. Já tem aqui, ó, os nossos botões bem maravilhosos. Aqui embaixo, como eu falei pra vocês, era opcional, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz mais 2 carreiras de ponto alto, circulando toda a peça, só pra dar um fechamento melhor, sabe? Pra ficar um pouquinho maiorzinho também. A nossa manga já tá finalizada de um lado, do outro, aqui também. Então, finalizamos o nosso casaco. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam muitos por aí, de várias cores também. E caso vocês tenham alguma dúvida, volta o vídeo, assiste tudo direitinho de novo, ou coloca a sua dúvida aqui embaixo no vídeo, que eu vou ficar muito feliz de poder responder para vocês, tá bom? Então, um beijo, minhas maravilhosas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!